Sabe aquela sensação de uma batalha interna constante, uma luta que, nossa, parece que nunca vai acabar? Pois é, nessa análise a gente vai mergulhar fundo em Romanos 8. É um capítulo que oferece, sabe, uma saída definitiva para esse conflito, nos conduzindo a uma segurança que nada, absolutamente nada pode abalar. É uma jornada e tanto. Mas olha, antes de chegar na resposta, a gente precisa sentir o peso da pergunta. Esse grito de angústia que fecha o capítulo 7 não é só um lamento, não. Ele é o ponto de partida. É ele que prepara o terreno para a libertação poderosa que Romanos 8 vai revelar. E a resposta para esse clamor todo desesperado não é um conselho de autoajuda, nem uma sugestão. Não, não, é uma declaração. Uma declaração legal, um veredito final irrevogável, que muda simplesmente tudo. E tá aí o veredito. O primeiro verso de Romanos 8 nos tira de um campo de batalha interno e nos joga para dentro de um tribunal divino. Só que, surpreendentemente, não estamos no banco dos réus. A sentença já foi dada, e é de absolvição total. E aqui está o ponto crucial da coisa. A palavra condenação é um termo de tribunal. Não se trata de como a gente se sente, mas de qual é o nosso status legal. Pensa assim, é como ter uma dívida perdoada. O documento oficial diz que a dívida não existe mais, mesmo que às vezes a gente ainda se sinta devedor. O status legal é a nova realidade. Foi isso que mudou. Agora, isso não significa, de jeito nenhum, que a luta contra o pecado acabou. A diferença, e é uma diferença fundamental, é que a posição legal mudou para sempre. A batalha do dia a dia continua, mas o resultado final da guerra, esse já está garantido. Mas um veredito de inocente não é o fim da história. Pelo contrário, ele abre a porta para algo totalmente novo. Um poder para viver que não vem da gente. O capítulo agora mostra o contraste entre duas forças, dois princípios que estão ali operando em nós. O texto fala de duas leis, mas entenda a lei aqui como um princípio de funcionamento, uma força motriz, sabe? De um lado, a lei do pecado e da morte, um princípio que nos puxa para baixo, para a escravidão. Do outro, surge uma lei nova e muito mais poderosa, a do Espírito da vida. É ela que nos liberta e capacita de um jeito que a gente nunca conseguiria sozinho. E este slide aqui ilustra isso perfeitamente. A vida cristã deixa de ser aquela escalada exaustiva, baseada na nossa própria força, e se torna um caminho onde a gente avança pelo poder do Espírito que agora habita em nós. É uma mudança total de paradigma. E essa transformação vai ainda mais fundo, viu? O novo veredito e o novo poder nos levam a uma identidade completamente nova. E, claro, a um relacionamento radicalmente diferente com Deus. O texto apresenta um contraste, poderosíssimo. De um lado, um espírito de escravidão, que só gera medo e distância. Do outro, um espírito de adoção. E isso nos dá não apenas o status legal de filho, mas também o afeto, a segurança de um filho que é verdadeiramente amado. Essa mudança toda de relacionamento é capturada perfeitamente nesse clamor íntimo. Abá. É um termo aramaico que uma criança usaria para chamar o pai, tipo papai. Numa cultura que enfatizava tanto a distância de Deus, poder se dirigir a ele com essa familiaridade, com essa confiança, isso era revolucionário. Ok, agora que a gente entendeu essa nova identidade de filhos, a narrativa se expande de um jeito drástico. Como filhos, somos herdeiros. E isso significa que o nosso sofrimento pessoal é colocado num contexto muito, mas muito maior. Uma perspectiva cósmica que revela uma história de esperança para toda a criação. E aqui, a perspectiva se torna universal. Repara só como o texto descreve 3 gemidos, todos ansiando por redenção. Não é o anseio solitário, não. Toda a criação, nós mesmos e até o Espírito Santo, todos participam dessa espera, dessa expectativa por algo maior. Isso, muda completamente a forma como a gente enxerga o sofrimento. Ele deixa de ser algo sem sentido para se tornar uma dor de parto. Um processo doloroso? Sim, claro, mas que aponta para o nascimento de uma glória futura que é incomparavelmente maior. E essa esperança futura nos leva, então, ao clímax triunfante do capítulo. Agora a gente vai ver um argumento poderoso, irrefutável, sobre a segurança absoluta, inquebrável, daquele que crê. Para demonstrar essa segurança, o texto nos apresenta o que ficou conhecido como a corrente de ouro da salvação. É uma sequência inquebrável de ações divinas. Pensa bem, Deus nos conheceu, nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. A etapa final é tão certa que é dita no passado.
cada elo dessa corrente foi forjado por Deus. Por isso ela é inquebrável. Com essa corrente garantindo a nossa segurança, o autor agora lança uma série de desafios. São perguntas retóricas, sabe? Elas não querem uma informação, elas querem silenciar para sempre qualquer dúvida ou acusação que possa existir. Pensa comigo, quem poderia se levantar como promotor num tribunal onde o próprio juiz supremo já nos declarou inocentes? A lógica é impecável. Se Deus é quem justifica, que acusação pode prevalecer? Nenhuma. E as circunstâncias da vida, hein? Será que a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, o perigo, será que qualquer uma dessas coisas seria capaz de quebrar o vínculo do amor de Cristo por nós? A conclusão é, uau, inequívoca e triunfante. Nada pode nos derrotar. Não porque a gente seja forte, mas porque a nossa vitória é garantida por meio de Cristo, aquele que nos amou primeiro. E assim, a nossa jornada termina com esta declaração final de segurança. Uma lista completa que cobre tudo: morte, vida, poderes celestiais, as profundezas do universo e a afirmação de que tudo isso é absolutamente impotente para nos separar do amor de Deus. Então, essa é a jornada que Romanos 8 nos oferece. A gente começa com o medo de um veredito de culpa e termina com a certeza absoluta de um relacionamento inquebrável, de nenhuma condenação para nenhuma separação. Que arco incrível! Essa jornada da condenação à segurança nos deixa com uma pergunta fundamental. Uma pergunta que pode moldar toda a nossa existência. O que realmente significa viver entre essas duas certezas inabaláveis? Sem condenação no passado e sem separação no futuro. Pense nisso.